E na nossa escola bíblica dominical, iremos estar relatando a respeito de missões, iremos falar um assunto que é bastante atual, embora tenha transcorrido desde os primórdios da igreja neotestamentária, fundada por Jesus, até os dias atuais. A missão, missões evangélicas, é uma fonte de vida que corre no coração de Deus. Isso porque o evangelismo, ou missão evangélica, se assim querer chamar, tem o objetivo de edificação, crescimento e estabilização da igreja em todos os tempos, especialmente no contexto atual, onde as pessoas correm de um lado para outro, cumprindo-se o que diz na Bíblia Sagrada: sentem fome, sentem sede, não fome de alimento, nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E isso é algo agradável, algo que espiritualmente a humanidade precisa. No entanto, não é só correr, mas acima de tudo buscar. E é uma tarefa, é um imperativo, uma ordem direta de Jesus ou do próprio Deus para a edificação da igreja. No entanto, nós temos visto no contexto, no cenário mundial, que muitas pessoas têm se disposto a pregar a palavra de Deus, a falar do amor de Cristo, mas na maioria dos casos não passam por um crivo teológico, por um seminário, ou até mesmo pelo uma preparação na igreja local aonde atuam. Entretanto, o nosso objetivo é despertar em você o amor, a atenção ao Evangelho, para que possa, acima de tudo, desfrutar da graça que há em Cristo Jesus e também ser um anunciador da palavra de Deus. Então, para nós começarmos a nossa aula, a nossa temática, é imprescindível que tenhamos um versículo no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que traz a seguinte citação: disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então observe que é uma ordem diretiva de Deus, ou do próprio Jesus Cristo encarnado, para que a igreja, em síntese, o crente, o evangélico, o cristão, use esse meio básico, esse princípio fundamental da igreja para que aconteça aquilo que falamos a princípio, o evangelho seja divulgado. Não importa a cor, o sexo, posição social, se formação acadêmica ou não, o que importa é que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que acima de tudo esteja ligada à igreja, porque a igreja é uma entidade espiritual que foi fundada por Jesus em Atos dos Apóstolos. Alguém pode ser cristão, alguém pode ser crente fora da igreja? Pode, não resta dúvida. No entanto, é como aquele soldado que está fora do seu quartel, que vai batalhar sozinho, que vai sofrer muitas dificuldades. Mas o que importa mesmo é ter Jesus como Salvador. E todo o tipo de evangelização é importante. Quando falo em todos os tipos de evangelizações, falo as que têm expressão na Igreja Sagrada de Cristo, no cristianismo genuíno, porque hoje nós temos enfrentado uma gama de invasões do anticristo, de seitas, de heresias, até mesmo na comunidade evangélica. Tem pessoas que vão dormir salvos, crentes, e se acordam intituladas de pastores, de missionários, por conta própria. Então, quando falamos que todos os tipos de evangelismo, de pregação são importantes, é verdade. Agora devemos primar para não perder essa característica da igreja neotestamentária, da igreja que foi fundamentada, instituída por Jesus Cristo.
Todavia, nem tudo é um mar de rosa. Todas as coisas que formos implantar na terra, tendo em vista o pecado original de Adão e Eva, vai surgir os desafios, as dificuldades, as perseguições. E especialmente quando nos referimos ao Evangelho. Então, pregar Evangelho não é um mar de rosa, como alguns dirigentes instigam a Igreja de Cristo, desperta o coração missionário das pessoas e, de certa forma, são empolgantes, recebem com muita alegria, mas quando chegam no campo missionário que nós observamos, o primeiro desafio, o primeiro fator é abandono por parte da própria igreja. Então não há a menor possibilidade de se fazer evangelho, de se fazer missão, sem um apoio espiritual, uma cobertura espiritual da igreja. E em segundo lugar, sem um apoio financeiro. Tudo que nós formos fazer no campo missionário vai gerar despesa, que seja a locomoção, a entrega de literatura, a própria manutenção do missionário, do crente que está ali. Então tem que haver um despertar por parte da direção da igreja, porque o que nós mais observamos nos tempos atuais é que os líderes instigam, incentivam, fazem aqueles cultos missionários, o DIP, domingo da igreja perseguido, domingo da igreja missionária, domingo do despertar, o evangelismo, mas não dão o apoio necessário. E muitas vezes, quando o crente, o missionário, entra aí no campo, começa a ganhar espaço, é perseguido pela própria igreja, pelo próprio ministério. Então, são dois princípios básicos, a ida e o apoio financeiro, mas há algo que nós não podemos deixar de comentar, que é a questão do chamado de Deus, do chamado divino. O chamado divino nós podemos comparar com o amor. O amor, quando nos apaixonamos por alguém, acontece de forma incondicional. Ninguém vai lá no nosso coração e determina e implanta, você vai gostar de fulano, você vai gostar de fulano, de forma alguma. A coisa acontece de certa forma involuntariamente. Muitas vezes nos apaixonamos por pessoas até que são totalmente contrárias às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas aspirações, e ali acontece algo magnânimo chamado amor. De certa forma, nós levamos esse exemplo ao campo missionário. Dentro do coração do missionário, que seja pastor, presbítero, missionário, crente, falo daqueles que passaram por uma consagração, porque todo crente ele torna-se um missionário nato. Mas é necessário haver esse amor, porque se não houver amor, não vai haver renúncia, não vai haver entendimento. E quando surgir a menor dificuldade, a menor perseguição, simplesmente o campo será abandonado. É a prova veraz dessa questão. Nós percebemos da discriminação, porque o número de cristãos são bem pequenos, uma pequena fração diante as religiões do mundo, todas as religiões. E que, queira ou não, dentro desse contexto há uma perseguição, há uma discriminação. Sem falar muitas vezes da própria igreja. Temos as igrejas neopentecostais, pentecostais, fundamentalistas, as ortodoxas, renovadas, e assim sucessivamente, as reformadas. E muitas vezes a própria igreja, o próprio ministério provoca uma perseguição, porque não é dos nossos. E quando isso acontece, nos faz lembrar, muitas vezes, os partidos políticos. Com os políticos funciona assim. Quando alguém não é do partido, quando alguém não compartilha daquela ideologia de direita, esquerda ou centro,
É alguém que vai ser execrado do grupo. Quando nós que somos cristãos, que somos salvos, chamados a algo diretivo da parte de Deus, ao evangelismo pessoal, e que Deus fala dentro de cada um de nós do amor de Jesus Cristo, e esse amor ele vai sendo transladado de pessoas a pessoas, de coração a coração, através do testemunho. Vai haver uma certa atrofia. Não deveria acontecer das denominações, simplesmente sem se preocupar que a igreja mais próxima seja a nossa ou não, mas que seja a igreja evangélica. As almas devem ser levadas, devem ser conduzidas aonde elas se sintam melhores, porque um crente, por exemplo, um crente batista, um cristão batista, ele jamais vai compartilhar, compactuar da ideia daquele crente assembleiano, da Assembleia de Deus. Da mesma sorte, o assembleiano não concordará com as ideias dos congregacionais. Isso são questões doutrinárias, questões íntimas de cada igreja, que deve ser usada apenas na própria igreja. Porque no céu não vai ter denominação, não vai ter nome de pastor, não vai ter ministério humano, simplesmente de todas as igrejas, de toda a humanidade, aquelas pessoas que serão salvas ou que foram alcançadas por Jesus Cristo, sem acepção de pessoas, sem discriminação, sem a questão de eu sou pastor, presidente, eu sou do presbiterato, eu sou o primaz da minha igreja. Lá seremos todos iguais. É tanto que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia para todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então observe que a questão da obra missionária, da pregação do Evangelho, exige uma parceria, exige um acordo humano. Mas devemos nos conscientizar que quem faz tudo é Deus. Por exemplo, esse equipamento que estamos usando agora na internet, na hora que Deus fechar o canal da pregação, não liberar o Espírito Santo, tirar a inspiração, não servirá de nada. É apenas um equipamento físico que é levado a palavra até você. Da mesma sorte, somos nós do ministério, nós que pregamos o Evangelho. Somos apenas um elemento físico, biológico que anunciamos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence da justiça e do juízo. E o próprio apóstolo Paulo, um grande missionário, um grande evangelista, ele chegou a dizer: não vim ter convosco com palavras persuasivas humanas, mas com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Porém, você que está recebendo esse chamado, você que está sendo impactado com o poder, com a unção dessa palavra, compreenda que o mais importante é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, da vida eterna, através de quem? O sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. Nada a ver com a minha denominação, com o meu credo religioso, com o meu modo vivemos, com o meu sistema doutrinário. Isso são apenas questões administrativas humanas que tem que organizar a igreja, tudo bem. Mas o sacrifício, a salvação, o sangue derramado em função de todos foi o de Jesus Cristo. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, traz a seguinte citação: disse Jesus: mas eu afirmo que para o bem de vocês eu vou, e se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, que falei que nos convence, não virá para vocês, mas quando eu for, enviarei. No versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então observe, existe
uma questão trabalhada, existe uma trajetória, um percurso. Primeiro, Deus cria o homem cai da graça, cai do amor de Deus. Ele cria ali o proto-evangelho, um protótipo do evangelho no livro da Gênesis, capítulo 3,15, que diz: de ti nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Isso é, ele fazia a promessa que de Eva nasceria Jesus, da linhagem que foi Maria, a mãe biológica, e que pisaria a cabeça de Satanás e ela feriria o calcanhar, como aconteceu na cruz do Calvário. Então, Deus traça o projeto, resgata o homem através de Jesus Cristo. Jesus faz aquele grande sacrifício propiciatório. Depois de Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, quando ele for, o Espírito Santo vem, como tem acontecido nos dias atuais. Então, tudo isso aí tem uma ação, tem uma atuação sobrenatural, espiritual da parte de Deus. Não compete ao ser humano achar que eu sou um grande pregador, eu sou um grande missionário. E já ouvi muitos irmãos, muitos colegas ministeriais dizer: eu ganhei 200 almas, eu ganhei 1000 almas, eu ganhei 10.000 almas. Se gloriando aquela vanglória humana, porque muitas vezes batizou, quando Jesus não batizou ninguém, Paulo não batizou ninguém, os grandes líderes, os grandes representantes, fundadores da igreja neotestamentária que tem chegado aos dias atuais, nunca tiveram a vaidade de dizer: eu ganhei, eu batizei, eu fiz, eu casei. Não, de forma alguma. Simplesmente cumpriram metas, objetivos que estão no coração de Deus, que hoje tem sido elucidado, cumprido pelo Espírito Santo. Então, todo esse chamado maravilhoso tem a ver com a particularidade de um chamado de Deus. Se não tiver chamado, nunca será um bom missionário, nunca será um bom pregador, para exercer essa grande obra. Mas, acima de tudo, o seminário é bom, a igreja é boa, a igreja deixa um ensinamento, mas na hora de pregar, na hora de fazer o repasse, tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus. Que seja pentecostal, que seja fundamentalista, que seja renovado. Se não tiver a unção, se não tiver a graça do Espírito Santo, vai ser diálogos que muitas vezes são falados nas tribunas, nas questões judiciais, fala-se de coisas bonitas, usa-se até a Bíblia, mas que sem a ação, sem a atuação do Espírito Santo, só vai gerar talvez inocência no culpado ou culpando o inocente. Mas se tratando do Espírito Santo de Deus, nós temos uma grande doação, uma grande revelação, uma grande manifestação que ninguém, nem o ser humano em sã consciência pode negar isso, o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, tivemos já o evangelho pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, se bem que hoje eles precisam de uma renovação, dado a muitas heresias que estão sendo anunciadas nessas localidades. Mas hoje nos compete chegar aos confins da terra, que seja através do evangelismo corpo a corpo, que seja através da igreja, que seja pela internet, hoje um grande meio de comunicação, que gera alguns males, mas também não podemos negar que também traz grandes benefícios, como esse de estarmos aqui conectados, estarmos na unção de Deus. Então, vem aí o que nós falamos, a preparação, cumprimento, chamada, unção, mas todos esses passos, todas essas sequências, não vão funcionar se não tivermos um objetivo.
O que tem acontecido com muitas igrejas que têm falido, muitas igrejas que têm fechado as suas portas, tem até essas características, tem até essas ferramentas, tem esse desenrolar espiritual. Mas quando não se tem um objetivo, a coisa começa a definhar, porque na face da terra, Deus não faz nada por acaso ou de forma irresponsável. Às vezes nós ouvimos o mundo dizer, ele foi criado como Deus criou batata. Acontece muito aqui na nossa região, porque eles querem dizer que a batata simplesmente nasce na terra e ali ela começa a frutificar. E não é assim que funciona. Para uma batata frutificar, tem que ter a semente da batata, tem que ter a terra com seus nutrientes, tem que ter a água, tem que ter a luz do sol. Então, até para criar batata, Deus age responsavelmente. Então, Deus não atua de qualquer jeito. E no evangelismo pessoal, nós temos que ter objetivos, temos que ter a mente, um público-alvo. Não adianta ajudar quem não quer ser ajudado, abençoar quem não quer ser abençoado, falar para aqueles que não querem ouvir. O maior erro da igreja e de muitos crentes, especialmente os neófitos, é que quando chega em determinada localidade, que seja na festa, que chega no campo de futebol, às vezes são invasivos, começam a falar, não importa se está aborrecendo ou se está abençoando, isso não é bom. Nós devemos observar, tenha em mente uma coisa, Jesus era um grande observador, ele só entrava certo. Então, para salvar a alma dos pecadores perdidos, é necessário que elas queiram. Isso funciona muito com os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos e outras pessoas que trabalham nessas unidades, que quando alguém não quer deixar o vício, não adianta, vai perder tempo, vai gastar dinheiro, vai gerar transtornos. Então é necessário que a alma perdida deseje a Jesus Cristo, motivo pelo qual a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. É necessário haver esse compromisso, haver esse desejo, essa vontade. Então, logo após a salvação, logo após ouvir o Evangelho, logo após ser impactados com o Evangelho, vai acontecer algo chamado restauração. Os Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então observe, para você que está ingressando, que tem o desejo de adentrar no campo missionário, o primeiro fato é você observar, estudar e entrar na hora certa. Não adianta você falar de futebol para quem gosta de caça. Não adianta você falar de pesca para quem gosta de jogo de dominó. Não vai compreender, não vai acompanhar. É certo que o evangelho vai ser pregado, mas você tem que entrar na hora certa, nos momentos de dores, os momentos de crise, os momentos de desvaneios psicológicos, os momentos de abandono, de acidente, de morte, são áreas boas de atuar, boas de trabalhar. Agora, naquele momento que a pessoa está totalmente desligada, muitas vezes no copo de álcool, muitas vezes na droga, você vai ser intruso, você vai ser desairado. Então vem a salvação, vem a restauração daqueles que querem ser, e a edificação. A edificação é algo importante que vem ao longo dos tempos, e o maior erro da igreja neotestamentária contemporânea, especialmente nossos irmãos pentecostais, que apesar de ser reformado, eu sou pentecostal, eu não perdi minha semente e minha origem. É achar que a pessoa aceita o evangelho numa escola bíblica, como nós estamos aqui, e no outro dia vai desfazer das roupas, vai desfazer das amizades. Nenhum ser humano tem condição de fazer essa transformação.
Basta a gente observar. Se um ser humano, se uma igreja evangélica sem o Espírito Santo tivesse essa capacidade, os presídios não estariam cheios, superlotados. Se o psicólogo, o psiquiatra, através de seus diálogos, das suas terapias, tivesse esse poder magnânimo de transformar as pessoas, não teríamos depressa, não teríamos remédios controlados. Se a igreja em si tivesse essa capacidade de mudar as pessoas, certamente as igrejas evangélicas não caberia. Estaria cheio, porque toda semana entra pessoas, visita, levanta a mão para Jesus e no outro dia sai. Então, a edificação é um processo. É algo que vai desenrolar no transcorrer da vida. Alguns vai passar um ano, alguns 2, alguns 3, alguns em uma semana conseguem isso. Por quê? Ali existe um acordo unilateral entre o pecador e o Espírito Santo, no qual os dois começam a comutar de um pensamento de uma espiritualidade que há a necessidade, o desejo de mudança. E quando isso acontece, aí vem algo grande. Por exemplo, alguém que passou a vida todinha fumando, bebendo, é impossível em uma semana deixar. Não vai ser descompensado, não vai ser pervertido de estava, mas existe uma trajetória, um percurso, que quando o Espírito Santo, que falei, que convence da justiça e do juízo, atua, aí sim. E quando isso acontece, vamos à nossa mente o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe que o Filho do Homem aqui é Jesus Cristo. Embora a igreja do Senhor cumpra esse papel de fazer missões, cumpra esse grande ministério de consolação, de alimentação, de mudança, de edificação espiritual, a coisa vai bem, os eventos vão bem quando há uma atuação espiritual. Observe, o Filho do Homem veio salvar, veio buscar o que se havia perdido. Nunca diz a igreja tal, a igreja B, o pastor tal, o pastor B, o missionário. Então, desde o primórdio da igreja neotestamentária, sempre houve a urgência do evangelho que fosse anunciado a todas as pessoas, tendo em vista cada um as suas inclinações e os seus pecados. Mas quando essas almas são impactadas por Jesus Cristo, quando elas conseguem interpretar, entender o mistério da cruz, o mistério da salvação, aí vai embora a lei, vai embora a tradição, vai embora a idolatria, e a pessoa começa a triunfar em campos férteis do Espírito Santo, começa a crescer na graça e conhecimento do Evangelho. Porque vamos à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2 e o versículo 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Mas todos que sobre a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. A pessoa começa a compreender que foi Jesus Cristo que estavam sem lei, mas mesmo sem lei, sem essa lei vai ser julgado. Como é que a gente entende isso? Simples. Com certeza nós que estamos no Brasil, a maioria esmagadora das pessoas não conhece a Constituição. É coisa de advogado, de juiz, de promotor. Sem lei, sem conhecer, as pessoas erram, muitas vezes nem sabem que estão erradas. Muitas vezes fazem coisas que ferem a Constituição, nem sabem que estão erradas. Mas sem essa lei que elas não conheciam, observe, a lei está lá. Sem essa lei que elas não conheciam, elas vão ser julgadas. Agora, para nós, quando entendemos o Evangelho, quando alguém conhece a palavra, os que estão sobre a lei que pecam, sobre elas vão ser julgados. Então, quando a pessoa entende que fazer barulho, que
desrespeitar, que usar da xenofobia e perseguir, vai sofrer, não pagar imposto, vai sofrer consequências, fica mais fácil. Então, independente ou não de conhecer o Evangelho, as pessoas percebem que iam dar de conta a Deus. E para que ela chegue a esse padrão, para que ela chegue a essa dimensão incompreensível à mente carnal, à mente que dioturnamente é alimentada pela idolatria, por tradições, por mentiras, por fantasias agnósticas de Satanás. É necessário que haja uma intervenção do Espírito Santo de Deus. Não simplesmente nós que somos missionários seremos mais um na multidão falando coisas que as pessoas não conseguem compreender, que não conseguem entender. Então, dentro desse padrão, dentro desse passo, você que está conosco, aprendendo sobre missões, vimos os desafios, e quando cumprimos essa meta da chamada, da preparação, do desafio, agora vem a parte mais gloriosa, que todos os missionários, todos os que pregam o Evangelho, recebem de bom grado, ficam felizes, que é o quê? O crescimento da igreja. Porque a igreja genuinamente cristã é responsável pela orientação espiritual a todos os salvos e aos que não são salvos. Ela vai orientar os crentes salvos e vai orientar os que não são. Para quê? Para que eles venham à luz do Evangelho. Então, por essa razão, nós não podemos parar, não devemos refrear o evangelismo, e sim dar continuidade a essa obra que foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, aquele grande evento, não é? Em que estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles. Mas algo importante, muitas vezes as pessoas, mas eu não tenho conhecimento, eu não estudei teologia, eu não consigo interpretar a Bíblia. Isso é normal, as pessoas não conseguem interpretar a Bíblia. Não é obrigado todos ser teólogos, todos ser pastores, ser doutores, não. Mas existe algo poderoso, magnânimo dentro de todo cristão, que é o Espírito Santo. É tanto que tem um versículo que diz: aquele que nos assiste quando não sabemos pedir, interceder, que nos assiste com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, e naquele gemido, meu Deus, Senhor, ele começa a interpretar. Então, não precisa esse conhecimento científico técnico, exceto para aqueles que vão para o ministério, aqueles que vão abraçar missões, ser missionários e vão vão ser direcionado a comunidades, a países, a regiões. O Espírito Santo vai mostrando. Quem é missionário sabe disso. Mas no dia a dia, nós temos o dever e a obrigação de pregar para o nosso colega de trabalho, de estudo, dentro de um transporte, quando for dado essas oportunidades, para não ficar feito um louco falando dentro do transporte público, o pessoal debochando. Evangelho não é isso, não. Não precisa desse conhecimento técnico, científico, exceto nesses casos. Mas necessário que entenda a função, o papel da igreja, a sua função no Evangelho. Então, esse crescimento da igreja, ele é abrangível, não está só voltado aos pastores, aos ministérios, mas a todos os crentes. Observe que, à medida que nós vamos falando, o leque vai se abrindo, vamos entendendo a função, o papel de cada crente, de cada salvo na igreja. Então, como falei no princípio, independente da consagração, independente da separação, quando lemos ali, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é para a igreja. Então não se resume, às vezes, eu sou uma senhora casada, eu sou uma velhinha, não posso fazer missões. Pode. Não precisa você ir às comunidades, não precisa você abrir igreja, não precisa você ocupar todos os espaços da comunicação para interagir. Basta tão somente você ter o prazer de evangelizar, de falar de Cristo,
de não ter aquela atrofia espiritual, aquela vergonha. A Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E na igreja, na conjuntura atual, só existe algo mais importante, muitas vezes, do que orar, do que cantar. Existe uma preocupação muito, eu vou orar, eu vou... Bom, isso é o princípio básico do cristianismo. Mas observe que a ordem, a comissão foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, existe uma diferença de você se autopreparar, se autocomissionar para si mesmo, ler a Bíblia, pesquisar, interpretar, crescer e não repassar. É como aquela pessoa gorda. Eu digo que eu sou gordo, né? Estou acima do peso. Que só faz comer, comer, comer e não repassa para ninguém. Não dá nada a ninguém. Então, espiritualmente se torna uma pessoa inchada, acima do peso, com sérios distúrbios espirituais. Quem é gordinho feito eu sabe disso. Problema cardíaco, respiratório, problema de todos os tipos. E no âmbito espiritual é algo semelhante. Estou fazendo um comparativo. As pessoas começam com o egocentrismo, só pensar em si mesmo, autojustificação, achar que o reino de Deus é só para ela, egoísmo, de ter um dia recebido a alegria do evangelho, a alegria da salvação, o prazer de sentir a presença de Deus, de ter a convicção de uma vida eterna, de ter um prazer diferenciado que excede os prazeres, os gozos, as limitações humanas, mas algo que é transcendente e não repassar para ninguém. E não ter o prazer de passar para ninguém. Nós encontramos isso em diversas partes da Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando estava aquela grande perseguição, Paulo ainda não era atuante no evangelho, na época chamava-se Saulo. A igreja ficou em Samaria, compartilhando, se alegrando, tudo em comum, dividia, se alimentava, compartilhava, todo mundo era santo, todo mundo era cheio, todo mundo tinha graça. Mas os que estavam dispersos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, o que andava disperso por todas as partes, e os crentes que não se resumiu, iam anunciando a palavra, até que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, houve uma grande perseguição, houve uma grande tribulação. E os crentes, no 5:4, só um pequeno grupo continuou, como hoje vimos na igreja. Apenas um pequeno grupo da igreja tem essa coragem, tem essa ousadia de ocupar todos os espaços sociais para pregar o evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, houve esse grande rebuliço. E bateram retirada, foi crente para todo lado. Então, a igreja ela tem que crescer. Essas igrejas geolocalizadas, o que é igrejas geolocalizadas? São igrejas que estão em determinado bairro, determinada comunidade, que só prega para ali, porque ali vai entrar dízimos, vai entrar ofertas, vai aumentar o número. Não vai para outra unidade pregar, porque se for para ele, vai para outra igreja, não vem para cá e não é interessante. Então aí nós estamos falando o quê? De uma instituição, igreja institucionalizada, igreja que quer crescer, apenas um ministério, os crentes, os pastores. Então, devemos ser como Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 4, vamos ver. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra. Então, na edificação da igreja, devemos entender isso. Temos esse grande comissionamento de pregar o evangelho. E quando falo em evangelho, outro ponto importante do campo missionário da anunciação é que a base de sustentação da igreja, da salvação, é o evangelho. Porque diariamente deparamos com tantas novidades que são implementadas nas missões evangelísticas, sem bases
São acréscimos humanos. Observe que até na Bíblia, quantas Bíblias nós temos hoje? Pentecostal, neopentecostal, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Scofield, Holyfield, Shadows. Todo pastor que tem um cursinho de teologia hoje tem essa vaidade, interpretar a Bíblia segundo as ideologias deles. Aí faz como Paulo disse: não vim ter convosco com palavras persuasivas humanas, mas com o poder de Deus, com a salvação do Evangelho. Então, observe o número de Bíblias que tem por aí, quando nós só precisamos da Bíblia normal. Linguagem de hoje atualizada, renovada, é linguagem para tudo. Até linguagem dos homossexuais, igreja segundo o homossexual, tem para todo tipo, gosto e pecado. Mas a Bíblia Sagrada, manual de vida, manual de instrução, manual de orientação, guia espiritual, bússola de vida, ela deve conservar as características. Livros humanos até ajudam a gente a compreender. Não podemos passar sem compartilhar os conhecimentos, sem compartilhar alguma coisa que não entendemos. Senão não existiria teologia, senão não estaria aqui com vocês. Mas o princípio básico, rudimentar, fundamentado, estrutural, é a Bíblia Sagrada. Os outros livros, é como Paulo diz, são estrumes, adubam. E se a gente olhar, parece algo, mas estrume, você sabe o que é, né? Fezes. Até adubam a planta. São experiências humanas, conhecimentos seculares, que de certa forma agrega valor, mas não gera salvação. Então tudo deve ser fundamentado, deve ser sustentado no Evangelho, na Bíblia. E não foi por acaso, não foi por vaidade, que bem antes, no livro de Isaías, o profeta messiânico, anunciava Jesus Cristo. Esse evangelho neotestamentário, esse evangelho que está exposto hoje, não tinha na época, era bem diferente. Estava na lei, estava ainda recebendo, o evangelho não existia nada. Paulo não existia nem a ideia disso. E Isaías, chamado pelo Espírito Santo, no capítulo 55, versículo 11, olha o quanto a Bíblia é organizada, o quanto ela deixa todas as profecias ligadas para a gente não se perder. 55, 11, o profeta Isaías diz o seguinte: assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. É o próprio Deus falando com Isaías: a minha palavra não vai voltar vazia, não. A minha palavra não vai voltar sem sentido. Muitas vezes eu enfrento isso, estou num culto em comunidades que tem 5 pessoas, outros têm um número maior, 80, outros têm 3. Mas existem muitos e muitos que se ocultam pela vergonha, por seguir uma tradição, muitas vezes por uma vida de prostituição, uma vida de pecado, não querem se apresentar e ficam ali escutando o Evangelho. Então, esse princípio que estamos falando sobre a sustentação do Evangelho, devemos entender que não é uma ideologia, não é um conceito de um político dizer: eu vou mudar o país, eu vou fazer algo, eu vou mudar o pensamento das pessoas, eu vou educar, e nada acontece. A Bíblia, a palavra de Deus, é poder e salvação para os homens. Então, o evangelismo, pessoal, é uma grande dádiva de Deus com todos os homens que o recebem, que toma posse desse grande tesouro eterno. E os que anunciam, eu e você, que você está sendo chamado, ou você já é um missionário, são galardoados de maneira imensurável, especialmente porque deixam tudo, deixam o conforto de casa, deixam o seio da família, deixa o bel prazer e vai sofrer rechaço. Pregar evangelho, diga e repito, não é fácil. Esse evangelho de facilidade, que monta um trio elétrico, prega, se balança, se rebola, depois vai embora. Está com a igreja toda apoiando, é fácil, é bom. Mas o evangelho na íntegra, como Jesus fez, não é fácil.
Mas sim uma coisa que todos os anunciadores sabem disso, é que voltam com o coração rejubilado de alegria diante dos homens e diante de Deus. E é essa mensagem que eu estou tentando passar para você, que tem esse desejo de seguir o Evangelho, esse desejo de seguir a Deus. Existem as lutas, existem as perseguições, mas existem também os júbilos espirituais. É tanto que no livro dos Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6, diz o seguinte: olha quão grandioso, quão maravilhoso é pregar o Evangelho, quão gratificante é fazer missões. Os que semeiem lágrimas, cegarão com alegria, colherão com alegria, não é? Aqueles que levam a preciosa semente, andando, chorando, sabe disso. Quem é agricultor no contexto antigo sabe disso, descalço, machucava os pés de pedra, de espinhos ali no campo. E o salmista vive isso, diz que semeiam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. A mesma coisa, o agricultor sai colocando a semente, quando é na hora de colher, da alimentação, ele volta rejubilando. E o mais insano, de que insano a gente não compreende. No Evangelho, Paulo foi enfático quando expressou, é que muitas vezes nós plantamos. Todo missionário é perito em plantar o Evangelho. E na maioria das vezes não chegamos a colher. Vem outro, um pastor, vem outra igreja e colhe para si. É glorioso isso. É tanto que Paulo diz, olha, um prepara a terra, um planta, o outro aduba, o outro rega, mas quem colhe é o próprio Deus, quem vai para o céu. Não, como disse, ó, eu ganhei 1000 almas. Não, ninguém ganha alma. É o próprio Deus, quem faz isso é o próprio Deus. Quem dá essa dádiva é o próprio Deus, quem colhe é o próprio Deus. Mas para terminar essa aula aqui sobre missões que está no coração de Deus, evangelizar é compreendermos o quanto é honroso anunciar o Evangelho às almas que por falta de conhecimento bíblico, porque volto a dizer, todos os dias as pessoas aprenderão algo novo, que seja as tradições, que seja os catecismos, as bulas, que as levam a uma escuridão espiritual. Mas quando nós levamos o conhecimento bíblico, aí vem luz, vem esclarecimento, aquela escuridão, aquela sequidão, passa a fazer parte do passado. Mas é necessário também que a gente tenha uma vida reservada. Não é de todo jeito que se prega o Evangelho, não. Não é de todo jeito. Tem pessoas que querem pregar, querem ser cantor, querem ser isso, aquilo, mas nem busca conhecimento, nem se reserva. Mas devemos aprender que as seitas e as heresias instruídas, disseminadas pelos diabos, pelos ministros do inferno, para destruir a igreja, estão aí. Por isso devemos urgentemente trabalhar em função das missões de evangelismo em todas as esferas da sociedade. Aí quando nós falamos, qual a esfera da sociedade? A gente pregar para a elite é muito bom. A gente pregar para o jovem, a jovem é maravilhoso, para as famílias é maravilhoso. Mas devemos compreender que uma sociedade não tem só o lado bom, já tem sociedade, estão todos sócios ali voltados. Existem as mulheres de vícios, de prostituições. Existem aqueles que estão no universo, na dimensão dos pecados de ódios sexuais, os homossexuais e outros e outros. Existem os presidiários.
Existem aqueles que são exclusos da sociedade, muitas vezes, por um vício, por ter um defeito. Então o evangelho não é algo que só pregamos para quem presta, não. É tanto que Jesus disse: eu vim à casa perdida de Israel. Eu disse: por acaso em outra parte não preciso de remédios que estão doentes? Então, o primário da igreja, o objetivo é pregar para quem está em degeneração. Porque pregar para a pessoa de bem é muito fácil. Embora que ela não queira receber, embora que ela não aceite, ela vai dar um sorriso, vai colocar aquele cafezinho, vai dar aquele abraço. A gente não conseguimos o objetivo do evangelho, mas a gente também não sai decepcionado. Agora, pregar para alguém que tem a índole ruim, alguém pervertido, não é fácil. Mas em primeiro lugar deve ser observado o carinho e a peculiaridade do amor de Deus, sabendo que a palavra de vida é para todos. Deve estar no lábio, nos seus lábios de evangelista, de missionário, pregando o primeiro amor, Jesus Cristo. Não é o seu amor, não importa o seu testemunho, que Jesus, tem muitos pregadores, eu estava doente, eu estava assim, Jesus, tudo isso é bom, em um momento certo. Porque se o pecador olhar para nós, mesmo que tenha se convertido, vai ver muitos e muitos vícios, pecados do passado. Mas quando nós esquecemos o nosso brilho e usamos a luz fanal, a luz que ilumina todos os espíritos de Jesus Cristo, ele não vai ver defeito. Eu duvido alguém encontrar defeito em Deus. O testemunho é importante em um momento. Está ali passando por Deus, eu já passei por isso e Jesus me curou. Isso é importante. Mas no primeiro momento, evangelizar é acender uma luz a quem está em trevas. A alma que está presa em coisas do passado. A alma que está escravizada por Satanás. E essa luz tem que ser Jesus. Então, meus amados, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, lhe esclareça o evangelho, lhe dê luz de vida, lhe dê luz de salvação. Para você que não é salvo, lhe direcione a uma igreja genuinamente evangélica, porque existem muitas e muitas igrejas aí invadindo as cidades que não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o evangelho. Então, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, para que você possa morar no céu. Amém.